Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi instantâneo. Me encantei por ele desde o primeiro instante. O Bernardo era funcionário novo. Tinha sido contratado naquela semana. E o melhor da festa é que ele também acabou se encantando comigo. Antes mesmo de trocarmos as primeiras palavras, já ficamos naquela paquera. O que mais mexeu comigo nele foi aquele seu jeito de olhar para mim. Na verdade, ele não me olhava. Ele me transpassava com o olhar. Parecia até que queria ler meus pensamentos. Já naquela primeira conversa, ele me chamou para sair. Se aproximou, perguntou meu nome, fez algumas perguntas assim de quebra-gelo. Depois quis saber o que eu ia fazer depois do nosso expediente. E ainda acrescentou: você não está afim de dar uma saidinha depois? Tomar um chopp, conversar? Queria muito te conhecer melhor. Deu para sentir que não era um homem que perdia tempo, não. Pelo contrário. A verdade é que tudo entre nós aconteceu tão rápido. Tanto que acabamos ficando juntos já naquela primeira vez. Fomos a um lugar que ele conhecia e nem bem chegamos, já rolou o nosso primeiro beijo. Olha, uma coisa não dá para negar. Era um homem de pegada. Seu beijo era simplesmente gostoso demais. Lembro que a gente ficou ali durante um tempo. Depois fomos até um lugar mais reservado, onde nos entregamos um ao outro. E olha, bastou aquela primeira vez para eu me apaixonar por esse homem. Tanto que acabamos engatando um romance. Mas preferimos manter tudo em segredo, porque ali na empresa tinha aquela coisa dos patrões não verem com bons olhos relacionamento entre os funcionários. De modo que, em comum acordo, a gente conversou e achamos melhor deixar tudo apenas entre nós. Nem mesmo com a minha melhor colega de setor, minha melhor amiga ali no serviço, eu comentei alguma coisa. Nem com ela. Eu estava tão apaixonado que não conseguia pensar em mais nada. Só não imaginava que fosse... Sabe, foi uma coisa tão repentina e eu juro, não imaginava mesmo que fosse engravidar tão cedo. Olha, não fazia... Eu acho que nem 2 meses que a gente estava saindo, quando descobri que estava grávida. E foi aí que essa história teve uma reviravolta. Contei para ele já no dia seguinte. Até porque, convenhamos, gravidez não é coisa que a gente deixa para contar, sabe? A gente tem que contar na hora, até porque é uma coisa que requer postura. É um acontecimento que a gente tem que decidir. Como que vai fazer? Como que vai... Em vez de almoçarmos ali no refeitório, acabamos indo ao restaurante ali perto. Eu avisei que havia um assunto sério que a gente tinha que conversar. Mas acho que ele nem sonhava que eu fosse dizer que estava esperando um filho dele. E percebi que sua reação, desde o comecinho, não foi nada boa. Aliás, foi a pior que eu poderia imaginar. Primeiro ficou me olhando com aquela cara de surpresa. Depois perguntou, agressivo: mas como assim grávida, Luiz? Você não se cuida? Você não toma remédio para... Claro que eu me cuido, Bernardo. Não sei o que aconteceu. Como que não sabe, mulher? Meu Deus do céu, só me faltava essa. Ele ficou irritado demais. Me falou um monte. Começou a me culpar, me responsabilizar. Elevou o tom de voz, tanto que as pessoas ali próximas, na nossa mesa, começaram a olhar para a gente. Olha, eu fiquei tão mal que foi inevitável começar a chorar.
Eu não imaginava que ele fosse reagir daquele modo. Depois de algum tempo, em silêncio, ele pediu com todas as letras que eu tirasse a criança. Porque não podia ser pai naquele momento, nem assumir responsabilidade nenhuma. Diz que até me daria o dinheiro para eu comprar algum remédio ou for em algum lugar, se fosse o caso. Respondi que jamais faria uma coisa dessas. Vou ter essa criança sozinha, se for o caso. Se você não quiser me dar apoio nenhum, não importa, eu vou ter essa criança, viu? Nem que seja sozinha. A verdade é que essa gravidez inesperada acabou com o nosso romance, porque ele, depois disso, se afastou completamente de mim. E quando eu digo completamente, quero dizer que nem na minha cara ele olhava. Olha, foi uma coisa que chegou assim tão de repente, tão... Quando eu insistia e puxava assunto com ele, já terminava em discussão. Porque ele sempre, no final, me pedia para tirar a criança. Foi a semana mais tensa da minha vida. Só que meu drama estava apenas começando. E eu digo isso porque na segunda-feira, ele não foi trabalhar. Eu ligava para o celular, só dava desligado. Apesar de tudo, fiquei preocupada, pensando que pudesse ter acontecido alguma coisa com ele. Não nos vimos naquela semana, porque ele não foi trabalhar um dia sequer. E só depois, bem depois, fiquei sabendo que, na verdade, ele tinha pedido a conta. Como ainda estava no período de experiência, teve uma conversa lá com o gerente e se desligou da empresa. Olha, eu fiquei tão mal quando soube disso. Tão triste, porque, puxa vida, ele nem conversou comigo. Não me deu nenhuma explicação. Simplesmente sumiu. Não sei se fez isso por causa da minha gravidez. Com toda certeza foi. Ou se estava querendo fugir, se livrar da responsabilidade. Mas vamos convir. Se realmente fosse isso, não é uma atitude de um homem de verdade. Repito, nada me tirava da cabeça que ele tinha feito isso apenas para se livrar de mim e da responsabilidade. Depois conversei com a responsável pelo setor de recursos humanos. Pedi que elas me passassem o endereço dele. Tive que contar tudo. Da gravidez, do nosso envolvimento. Que estava esperando um filho dele porque não queriam me passar nenhuma informação. No fim consegui o endereço. Até que no sábado, chamei um carro de aplicativo e fui até lá. Já que ele não queria atender as minhas ligações, já que ele não atendia nem as mensagens que eu mandava, parece que tinha deixado o celular desligado, sei lá. Queria ver se ia conseguir fugir de mim quando eu chegasse e batesse na porta da sua casa. Era uma casa, assim, de fundos. Bati palmas na frente do portão, perguntei pelo Bernardo, a pessoa que me atendeu, que morava na casa da frente, e ela disse que ele morava na casa de fundos. E até se prontificou a ir lá avisar que eu estava ali na frente. Só que, em vez dele, quem veio conversar comigo foi uma mulher. Meu corpo todo já começou a tremer quando vi aquela mulher se aproximando. Até porque, quem seria aquela mulher? Meu Deus, só eu sei como me senti. O detalhe, e isso eu notei, assim que ela foi se aproximando, fosse ela quem fosse, também estava grávida, como eu, só que sua barriga já estava bem grande.
Ela se aproximou, me olhando desconfiada, e perguntou: e você, o que está querendo falar com o Bernardo? Eu tenho um assunto com ele. Ele está em casa? Está trabalhando ainda, só chega de noite, mas... Você quem é? Então, eu sou Luísa. A gente era colega de trabalho, mas ele pediu a conta, saiu sem falar com ninguém e também não está atendendo o telefone. Ah, não está atendendo o telefone? Mas o que você está querendo com ele? É que... Então, é um assunto assim muito pessoal. Pode falar comigo. Ele é meu marido. Olha, quando essa mulher falou aquela palavra, eu que já estava desconfiada, já imaginando que pudesse... Mas sabe o que é imaginar? É uma coisa. E sabe o que é ter a certeza? Eu levei um susto tão grande, apesar de lá no fundo já estar esperando alguma coisa assim. O Bernardo é teu marido? É meu marido. Você queria o que com ele? Em vez de responder, fiquei olhando para a barriga dela e perguntei de quantos meses ela estava. Ela falou que de 7. E voltou a perguntar qual era o meu assunto com ele. Olha, eu podia não ter falado nada. Principalmente depois de saber que ele era casado. Eu podia ter dado meia volta, só que na hora, sei lá, me deu assim um sentimento tão... Não pensei em nada. Simplesmente falei no impulso. Eu também estou esperando um filho. Só que ainda está no comecinho. Descobri semana passada. Ela não fez nenhum comentário. Ficou me olhando com aquela cara de desconfiança, até que voltou a perguntar pela última vez: você quer dizer o que é com o meu marido? Repito, eu podia não ter falado nada. Inventado um pretexto e ido embora. Deixado para resolver a minha pendência com o próprio Bernardo, mas quando vi, já tinha falado. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que eu não sabia que o Bernardo era casado. Ele mentiu para mim, não me falou nada. O filho que eu falei para você que eu estou esperando, o filho é dele. Só que depois que eu contei, ele sumiu, pediu a conta, sem nem se despedir de mim. Olha, essa mulher ficou de um jeito. Sabe, começou a falar umas coisas, na verdade não a falar, a gritar. Começou a berrar coisa no meu ouvido e veio para o meu lado. Eu tive a impressão até de que ela fosse me agredir. Só faltou isso, ela pular em cima de mim. Para se ter uma ideia, a mulher que morava ali, na casa da frente, precisou ir até o portão para tentar acalmá-la. Repito, ela queria me bater. A conselho da outra, acabei até indo embora. Porque, do contrário, sabe Deus o que poderia ter acontecido. Eu tremia. Até entendi o lado dela, a reação que ela teve. Eu, no seu lugar, talvez reagisse do mesmo jeito, mas o safado do marido tinha arranjado uma amante na rua, mesmo ela estando naquela condição, grávida de 7 meses. Um safado. Isso era o que ele era. Eu não podia nem imaginar que ele fosse casado, muito menos que a mulher estivesse grávida. A gente tinha conversado sobre isso logo no começo, e ele falou com todas as letras que era livre, que era solteiro. Ele não foi sincero comigo, nem comigo, muito menos com ela. Viu que a situação era cômoda, me usou, se aproveitou
da minha bobeira e fez um filho com outra na rua, causando a revolta da esposa. No dia seguinte, para minha surpresa, ele me ligou. Depois de tantas vezes que eu liguei para ele e ele não atendeu. Escuta aqui, Luiz. Qual é a tua de aparecer aqui em casa, hein? Você quer complicar minha vida? Por tua causa, minha mulher quase perdeu o nosso filho ontem. Quem mandou você sumir? Eu fui obrigada a ir atrás de você. E por que você mentiu para mim? Hein, Bernardo? Por que você me falou que era livre? Que a tua mulher estava grávida, inclusive? Você me usou, seu safado. Você se aproveitou de mim. Não vem com essa, Luísa. Não vem com esse papo de inocência, não. Não te forcei a nada. Você saiu comigo porque quis. Só que eu estou esperando um filho teu. Você esqueceu? Eu quero saber como que vai ficar a situação. Você tem que me dizer alguma coisa. Mas que situação, Luiz? Não tem situação nenhuma. Já te falei que você precisa tirar a criança. Agora você já sabe. Sou casado, minha mulher está grávida, não posso assumir criança nenhuma e, pelo amor de Deus, nem pense em aparecer aqui de novo, viu? Se acontecer alguma coisa com a minha mulher, e se por tua culpa ela perdeu o nosso filho, você vai se ver comigo. Imagine como eu me senti ao ouvi-lo falando essas coisas. Como aquilo me doeu o coração. Se ele tivesse sido sincero comigo desde o começo, se eu soubesse que ele era casado, que a esposa, inclusive, estava grávida, juro por Deus, por mais atração que eu estivesse sentindo, estava, não nego, eu jamais teria aceitado aquele convite para sair. Por mais encantada que estivesse. Tanta coisa podia ter sido evitada. Mas não, ele quis se aproveitar da situação, tirar uma casquinha. Por que será que tem tanto homem safado nesse mundo, meu Deus? Pessoa que mente para aproveitar. Eu digo tudo isso porque mesmo sofrendo, eu me coloquei no lugar daquela coitada. Juro, me coloquei no lugar dela. O infeliz enganou nós duas. Se eu não tivesse engravidado, talvez não tivesse saído tão machucada. Só que, puxa vida, um filho não é como uma feridinha que a gente passa remédio, uma pomada e pronto. Filho é coisa muito séria. Muda completamente a vida da gente e é para sempre. Eu ainda não tinha contado sequer para minha família da gravidez. Mas acabei conversando com eles naquele dia. Contei tudo. Não escondi nada. E como o Bernardo estava tirando o corpo fora, decidi que teria nosso filho sozinha, sem a ajuda de ninguém. Meu filho nasceria sem pai. Mas eu não ficaria me rebaixando, nem para ele, nem para ninguém. Muito menos ouvindo desaforo. E foi exatamente isso que fiz. Graças a Deus tive o apoio da minha mãe, da minha irmã. Foi difícil, principalmente no começo. É claro que foi. Porque apesar de ele ter sido um canalha comigo, eu ainda continuava apaixonada pelo Bernardo. Sofri, senti muita saudade, mas botei na cabeça que o esqueceria a todo custo. Até porque percebi que ele não valia uma das minhas lágrimas. Não estava nem aí para mim. Se eu morresse, junto com a criança que esperava, para ele seria a mesma coisa que nada. Foi uma gestação difícil e nem poderia ser de outro modo, por tudo que passei. De qualquer modo, fui me segurando. Eu chorava o tempo todo. Mas, graças a Deus, minha filha acabou nascendo saudável, perfeitinha, linda. Uma verdadeira princesa. Cheguei a ligar para o Bernardo, tempos depois, para ver se ele não tinha vontade de conhecer a filha. Liguei não apenas uma, mas várias vezes.
mas ele simplesmente me ignorou. Mais uma vez me senti uma tonta, porque nem as minhas mensagens ele respondeu, mesmo eu tendo entrado em contato, não para falar de mim, mas apenas da nossa filha. Sabe, é tão difícil me convencer que eu nunca signifiquei nada para ele. Porque apesar da nossa história ter durado tão pouco, teve a intensidade de uma vida toda, pelo menos para mim. Acho que foi por isso que eu continuei parado no tempo, pensando nele, sentindo sua falta. Porque aquilo que vivemos naquele breve espaço de tempo foi muito intenso, repito, me marcou muito. Hoje, esse amor se confunde com a mágoa que eu também sinto por ele. E que não é menor do que foi a paixão. Mesmo que não queira mais nada comigo, e eu sei que ele não quer, como me dói saber que ele não sente vontade sequer de conhecer a filha. Como pode uma pessoa ter um coração tão duro? De qualquer maneira, que pena para ele. Porque um dia talvez ele tenha essa vontade de conhecer a menina. Já vi muitos casos assim. E quem sabe nesse dia, como também já vi acontecer, ela é que não queira conhecê-lo. Ela é que lhe vire as costas. Repito, que pena para ele. Porque é ele quem está perdendo. Espero muito que um dia você se arrependa. Você se arrependa e venha conhecer a tua filha. E só espero que esse dia não demore muito. Sabe por quê, Bernardo? Repito, quem está perdendo é você. Espero que esse dia não demore, porque talvez seja tarde demais.